Bom dia, pessoal. Estamos nós aqui hoje com mais uma videoaula, né? Dando continuidade aos conteúdos de eletroquímica. E na aula passada a gente trabalhou os conceitos de pilhas e de eletrólise, né? Certo? Onde a gente viu que o conceito de um se contrapunha ao conceito de outro, certo? Mas o importante é que nós vamos estar dando continuidade a esse conteúdo que é tão importante aqui para os nossos conhecimentos aí que estão girando em torno da eletroquímica, certo? A gente vai estar trabalhando com dois tipos de eletrólise, a eletrólise ígnea e a eletrólise em solução aquosa. Vamos começar entendendo o que é eletrólise ígnea. É a eletrólise de compostos iônicos fundidos no estado líquido, certo? O que significa dizer a eletrólise de composto iônico? Significa dizer que a gente tem ali uma reação que está ocorrendo por meio da formação de íons. Que são esses íons? É a formação de cátions e a formação de ânions. O que seria a formação de cátion e ânions? São a formação de compostos ou de... mais precisamente falando, é a formação de íons de cargas positivas e íons de cargas negativas, certo? Aqui a gente tem um pequeno esquema onde a gente tem aqui um recipiente, né? Precisa estar no estado líquido, como foi falado aqui no texto, né? A gente tem um recipiente com água, né? Digamos assim. E a gente tem aqui diluído quem? O cloreto de sódio, que é o nosso NaCl, onde a gente tem os íons positivos de sódio e os íons negativos de cloro, certo? Onde os íons positivos, a gente está vendo aqui, ó, que no polo negativo a gente tem o Na é atraído para o polo negativo. Diz assim, ó, a semi-reação catódica é sempre uma redução, ou seja, quem está sofrendo a redução nesse caso é quem? É o sódio, certo? O sódio, porque o sódio é atraído para o polo negativo, que a gente chama de cátodo, que é esse daqui, tranquilo? E já a gente tem que ver que o cátion, que é aquele que tem carga positiva, sempre vai para o cátodo, no caso aqui da eletrólise ígnea, certo? No polo positivo, que é o ânodo, a gente tem o cloro, né? Cloro, o íon de cloro negativo, e a semi-reação anódica é sempre uma oxidação, ou seja, quem sofre oxidação é o cloro. A gente viu anteriormente que aquele que reduz, ele é o agente oxidante, e aquele que oxida é o agente redutor. Por quê? Mas por que, professor, que quem reduz é que é o agente oxidante e quem oxida é que é o agente redutor? Porque quando o sódio ele está sofrendo redução, ele está proporcionando que o cloro sofra oxidação. Da mesma maneira que o cloro, quando sofre a oxidação, ele está proporcionando que o sódio sofra a redução, certo? Por isso o sódio é o agente oxidante e o cloro é o agente redutor. Tranquilo? Certo, vamos lá. O ânion sempre vai para o ânodo, ou seja, aquele que tiver a carga negativa sempre vai para o ânodo, certo? Nesse caso aqui. Agora a gente vai aqui montar aqui a questãozinha de como que ficaria essa equação aqui, ó, do cloreto de sódio dentro dessa reação de eletrólise ígnea, certo? A gente mostra aqui, ó, o que está acontecendo no cátodo. O que acontece no cátodo? A gente tem ali, ó, a molécula de sódio, né? Do sódio, o íon de sódio positivo, ganhando 2 elétrons, e o que acontece? Ele fica estável. No ânodo acontece o inverso, a gente tem o cloro estável, vai indo e temos o cloro aqui liberando 2 elétrons, certo, pessoal? Tranquilo. A reação da eletrólise, ou reação global, como vocês preferirem, a gente diz que é 2 cloros negativos mais 2 sódio positivo, tem o cloro estável mais 2 moléculas de sódio também estável, certo? Agora vamos entender o que é eletrólise em solução aquosa. Qualquer dúvida, pessoal, aqui sobre a eletrólise ígnea, vocês podem estar fixando nos comentários ou me procurando no PV, certo? A eletrólise em solução aquosa é uma reação química provocada pela passagem de corrente elétrica através de uma solução aquosa de um eletrólito.
Nesse caso, a água da solução também é ionizada, certo? Então, nesse caso aqui, pessoal, a gente viu que aqui a gente também precisa estar no estado líquido. Então, eu também tenho uma solução aquosa, certo? Mas a diferença é que nesse caso, a gente não vai estar vendo, não vai haver a ionização da água. No caso da eletrólise em solução aquosa, vai haver sim a ionização da água. Então, o que acontece? A gente tem aqui o processo de ionização da água, né? Que de H2O forma H+, e o OH-, e o NaCl, o Na+, e o Cl-, certo? Que são esses íons aqui, cátions e ânions, tranquilo. Quando a gente chega lá na eletrólise em solução aquosa, o que vai acontecer? Os íons que é liberado da água vão disputar com os íons liberados do cloreto de sódio, certo, pessoal? Então, a gente vai entender isso mais à frente aqui na próxima página, certo? Vamos lá. Tranquilo. Aqui a gente tem um esquema de uma tabela, certo? Onde a gente tem o aumento da facilidade de descarga ou de reagir no eletrodo, certo? A gente viu que a gente tem lá o cátodo e o ânodo. O cátodo é aquele que atrai sempre o cátion, e o ânion é aquele que atrai sempre, aliás, e o ânodo é aquele que atrai sempre o ânion, certo? Ou seja, nesse caso aqui que a gente tem, o cátodo ele vai sempre atrair o sódio e o ânodo sempre vai atrair o cloro, certo? Nesse caso, tranquilo. Então, quando a gente vem aqui, ó, essa coisa de reação, a gente tem que no polo negativo e no cátodo o polo negativo e no ânodo o polo positivo, a gente tem duas tendências. A gente tem a maior tendência que o hidrogênio, ou seja, eu falei para vocês que quando a água sofre ionização, ela vai disputar para ver quem vai reagir no eletrodo, se é os íons liberados pela água ou se são os íons liberados pelo cloreto de sódio, no caso que estamos aqui explicando, certo? Então, a gente tem a maior tendência que o H+, e a maior tendência que o H-, da mesma maneira que temos a menor tendência que o H+, e a menor tendência que o OH-, tranquilo? Certo? Então, aqueles que têm maior tendência de reagir, né, nos eletrólitos, são quem? São os demais cátions, certo? A gente tem como exemplo o zinco, né, o ferro, o crômio, o níquel, o cobre e a prata, tranquilo? Nesses casos aqui, ó, eles são os que têm mais chance de reagir no eletrólito. Seria como se eu estivesse dizendo o quê? Só retornando aqui a folha anterior, pessoal, rapidinho para vocês entenderem. Seria como se eu estivesse dizendo que nesse recipiente aqui eu tenho, por exemplo, o H+, e o Na+, certo? Então, o Na+, ele tem prioridade de reagir com o eletrólito, certo? Em relação ao H+, tranquilo? Então, nessa disputa, quem ganha é o sódio. Então, aqui, nesse caso aqui, ó, comparando com o H+, certo? Todos esses outros aqui, mas também o sódio, eles têm mais chance de reagir no eletrólito, tranquilo? No caso do maior tendência que o OH-, né, que é a nossa hidroxila, os ânions não oxigenados, certo? Que a gente tem aqui, ó, o cloro, o bromo e o iodo. A gente viu que no nosso exemplo a gente tem um cloro, ou seja, significa que na eletrólise em solução aquosa, quem vai reagir é também o cloro. Por quê? Porque ele tem uma maior tendência que o OH-. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Então, mas tem também aqueles que têm a menor tendência que o H+, e menor tendência que o OH-. No caso dos que têm menor tendência que o H+, a gente tem cátions de alcalinos, alcalino-terrosos e o alumínio, certo? Os alcalinos e alcalino-terrosos são aquelas primeiras famílias lá da tabela periódica, certo? E o alumínio, que é um metal de transição. Vamos lá. Aqui nos cátions e nos alcalino-terrosos e o alumínio, a gente tem como exemplo o cálcio, que é um alcalino, o sódio, que é um alcalino terroso, aliás, cálcio não, pessoal, perdão, potássio, né? E temos o sódio e temos aqui o cálcio, o bário e enfim o alumínio. Então todos esses em relação ao hidrogênio, eles não vão reagir com o eletrólito. Por quê? Porque o hidrogênio ele tem uma tendência mais alta que esses
esses cátions aqui de reagir com o eletrólito, certo? Já no caso da menor tendência aqui, o OH-, os ânions oxigenados e fluoreto. Então a gente tem aqui o fluoreto, né? Certo? E temos o SO4 2-, o NO3-, o PO4 3-. Então esses ânions aqui, eles disputando com essa hidroxila, com esse ânion aqui, OH-, eles não vão reagir no eletrólito. Quem vai reagir é o nosso ânion OH-, certo, pessoal? Então agora eu vou estar resolvendo aqui 2 exemplos básicos para vocês, que diz assim: determine a equação global para a eletrólise ígnea dos seguintes compostos. Na letra A a gente tem o NaBr, que é o brometo de sódio, e na letra B a gente tem o OuCl3, que é o tricloreto de prata, certo? De prata não. Vamos lá. Cloreto de ouro, certo? Então vamos lá. Como é que a gente faz? Nesse caso aqui, a gente viu que já está aqui o NaBr, certo? Então é importante a gente salientar de que ocorre reações no cátodo e ocorre reações no ânodo. Então o que nós iremos fazer? Nós iremos fazer da seguinte maneira: nós iremos aqui colocar o NaBr, como já está assim, a gente só vai aqui continuar. Primeiro, o que a gente faz? A gente vai, com certeza, ionizar, né? Que é ionizar é aquele processo lá da liberação de íons. Aí é Na+, mais Br-, certo? A gente sabe que a gente precisa de um cátion, de um ânion com carga positiva ou negativa, então a gente já sabe. Aí a gente vai mostrar o que acontece no cátodo, não é? Cátodo, certo? Eu já sei que lá no nosso exemplo o sódio ele reage com o cátodo. Aqui na nossa tabela a gente tem o bromo reagindo no ânodo, não é isso? Então se eu tenho aqui o sódio e o bromo, então eu já sei que vai reagir no cátodo o sódio e no ânodo o bromo. Então vamos lá. Se o sódio reage no cátodo, a gente monta a equação, que é o quê? Que é Na. Na o quê, pessoal? Na mais, tranquilo? Tem o quê? Se eu tenho só aqui uma valência, então é mais o quê? Mais um elétron. E isso forma o quê? Forma o nosso Na estabilizado, tranquilo, né? Aí a gente tem que entender o que acontece também no ânodo, certo? O que está acontecendo no ânodo? Tranquilo. O que vai acontecer no ânodo? No ânodo, a gente vai colocar que a gente já sabe que quem está reagindo é o bromo, tranquilo? Certo, pessoal? Então, vamos lá. No caso do ânodo, vai ser um processo meio que inverso. Eu vou ter um bromo estável, tranquilo, um bromo estável, né? Que vai liberar o quê? Um elétron. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Vamos lá. E como que a gente monta essa reação global, né? Que foi o que foi pedido aí para vocês. Reação global. Essa reação global, ela fica da seguinte maneira: NaBr o que, pessoal? Na, né? Mais Br. Certo? Muito bem, pessoal. Tranquilo. Vamos lá. No nosso segundo caso, no nosso segundo exemplo, a gente tem aqui. A gente vai fazer a mesma coisa, né? Ao 3 mais 3Cl menos. Vamos lá, tranquilo. Nesse caso aqui, a gente vai descobrir o que acontece no cátodo. O que acontece no cátodo? Colocamos aqui. Aí a gente vai o que? Ao 3 mais. O que acontece no ao 3 mais? Mais 3 elétrons, que gera o AU estável. Por quê, pessoal? Porque aqui eu tenho uma valência de
eu tenho 3 valências livres, então eu preciso de 3 elétrons para estabilizar. Então se ele ganha aqui 3 elétrons, ele fica estável nesse lado. E o que que acontece no ânodo? Vamos lá. No ânodo eu tenho quantas moléculas de cloro? 3 moléculas de cloro, certo? Eu tenho 3 moléculas de cloro, eu vou, formo o 3 cloro aqui, mais o que? Mais 3 elétrons, ou seja, esses 3 elétrons eles estão se retirando, certo? Certo, pessoal? Então, na nossa reação global, o que que a gente tem? A gente tem o AU, Cl3 normal mesmo, formando AU mais 3Cl2. Tranquilo, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido e por hoje é só, e vamos estar resolvendo exercícios, né? Passarei uma lista de questões para vocês e por hoje é só.